Paz do Senhor Jesus, igreja. Tudo bem com vocês? Glória a Deus por isso. Mais um dia da campanha, onde o Senhor abençoou alguém para que fizesse essa campanha, em que diz: eis que faço coisas novas. Amém? Vamos orar, meus irmãos, para que possamos sentir a presença do Espírito Santo e que Ele venha até nós e encha-nos com a sua presença e poder, em nome de Jesus. Senhor, Pai querido, amado Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, estou neste momento, Senhor, te louvando e glorificando, juntamente com a igreja que está me ouvindo e que também está orando comigo. Em humildade, Senhor, todos nós nos prostramos diante de Ti. Ó Espírito Santo bendito, amado, receba, Senhor. Queremos receber de Ti, Senhor, a capacidade para orar, pois Tua palavra diz em Romanos capítulo 8, 26, que nós não oramos como convém. Por isso, Senhor, nós não alcançamos aquilo que almejamos. Intercedemos também, Senhor, oh Deus, pela igreja, pela nossa cidade, oh Senhor, a qual o inimigo está tentando se apropriar com violências, com todo tipo de sorte em que tira a presença do Senhor desta cidade. Mas eu declaro, em nome de Jesus Cristo, que Mairiporã é do Senhor Jesus. Também te apresentamos, Senhor, a nossa nação, a República Federativa do Brasil, que necessita de Ti, ó Pai, ó Senhor. Também te apresentamos os nossos governantes, os líderes desse país. Pai Celestial, abençoa cada um deles, em o nome de Jesus. Abençoa o nosso pastor presidente, desse ministério da Igreja Evangélica Restauração em Cristo. Abençoa também a sua esposa, o seu braço direito, a ajudadora que Deus colocou na vida dele, a pastora Sueli, e todos os demais pastores, obreiros, colaboradores, membros e visitantes desse ministério, Senhor, que prestamos serviço, Senhor, fazemos com a obra que Tu nos colocou em o nome de Jesus Cristo. Eis-me aqui nesta noite, Senhor, neste dia, nesta tarde, abençoa, Senhor, porque eu estou me apresentando para ser usado por Ti, agora e em todas as vezes que for necessário. Pai, eis-me aqui, usa-me, Senhor, para que minha voz, para que esta obra alcance, Senhor, os confins da terra e almas sejam libertas, curadas, salvas pelo Senhor Jesus Cristo. Ah, Senhor, a semente está sendo plantada. E em nome de Jesus Cristo, muito obrigado, Pai. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Feliz por estar aqui mais uma vez, ministrando a palavra. E dessa vez nós vamos dar sequência à campanha intitulada Eis que faço coisas novas. Quinta-feira passada foi o primeiro culto onde aconteceu essa campanha, ministrado pelo poder do Espírito Santo na vida da irmã Amanda, onde Deus falou grandemente e fomos abençoados em nome de Jesus. Perdoe-me por beber água, mas é que tem hora que a minha respiração dá problema, então eu tenho que estar sempre limpando a garganta. Mas vamos lá. Isaías capítulo 43, versículo 19. Esse é a leitura que nós vamos fazer neste momento. Este versículo.
19 de Isaías, capítulo 43. Isaías, capítulo 43, versículo 19. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz. Porventura não a sabereis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Senhor, muito obrigado, em nome de Jesus, por esta palavra, porque é uma promessa, Senhor. E nós assumimos esta palavra, esta promessa. Tomamos posse do que o Senhor está nos prometendo aqui agora. Queremos ver, sim, Senhor, coisas novas em nossa vida. Queremos caminhar, meu Pai, pelo caminho que o Senhor está abrindo no deserto e saciar a nossa sede nos rios em que o Senhor abre no ermo. Oh Deus, o dicionário diz que ermo é lugar solitário. E nós muitas vezes nos encontramos no deserto, nos encontramos em lugares solitários. Mas eis que vem a Tua palavra como bálsamo para a nossa vida. E nós agradecemos a Ti por ter vindo à terra, por morrer em nosso lugar, através de Seu Filho Jesus, naquela cruz do Calvário em nossas vidas, trazendo, Senhor, a esperança viva. Oh Senhor, muito obrigado. E usa-me nesta noite, para que a palavra que está sendo lançada, ela vá até os confins da terra, Senhor, e faça a obra para a qual está sendo lançada. A semente do Evangelho está sendo plantada, e o Espírito Santo convencerá a todos do pecado e levarão a todos na presença do Senhor Jesus Cristo, que os salvará, que entrará na vida deles como Senhor e Salvador da vida deles, assim como é da nossa. Em nome de Jesus Cristo, eu te agradeço, Pai. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, Isaías, aqui no caso, foi o profeta escolhido por Deus para levar um desafio aos idólatras, para que eles possam provar a força dos ídolos deles. O que eles têm a dizer em sua defesa? Esses ídolos, irmãos, deles foram construídos com pratas e ouro, obra da mão do homem. Eles têm boca, mas não falam. Têm olhos, mas não veem. Têm narizes, mas não sentem o cheiro. Perdão. Assim como está escrito no livro de Salmos, capítulo 115, versículo 4 e 5. O povo de Deus, irmãos, será testemunha da confiabilidade da palavra de Deus, já que os profetas são testemunhas oculares do poder e da glória de Deus. Aleluia. Porque ele diz: vocês serão minhas testemunhas, porque eu sou Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus já começou a falar grandemente. Labassuria canta labassé. Deus, irmãos, revelou o seu nome ao povo hebreu lá no livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 14. Vamos dar uma olhada.
Êxodo capítulo 3, versículo 14, em que diz assim, ou melhor, versículo 13, em que diz assim: Então disse Moisés a Deus: Eis que quando vier os filhos de Israel, e lhe disser: O Deus do vosso pai me enviou a vós, e eles me disserem: Qual é o seu nome? O que lhes direi? E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. E disse mais: Dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus, quando separou Moisés para que fosse lá conduzir o povo dele, os hebreus, tirar o povo os hebreus do cativeiro de Faraó, Deus se declarou a eles desta forma através de Moisés. Moisés já estava lidando com o grande eu sou e iria apresentar a esse Deus ao povo hebreu. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E também Deus declarou o nome dele a Faraó. Vamos ver Êxodo capítulo 6, versículo 29. Êxodo capítulo 6, versículo 29. Que diz assim, ó: Falou o Senhor a Moisés dizendo: Eu sou o Senhor. Dize a Faraó, rei do Egito, tudo quanto eu digo a ti. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, Deus já se apresentou a Faraó, Deus se apresentou ao povo hebreu para que houvesse um relacionamento íntimo entre ele, o Deus, e os israelitas, o povo escolhido por Deus. Deus também faz promessas ao seu povo que eles não se afogarão quando passarem pelas águas. Lembrando isso do Mar Vermelho e do Rio Jordão, em que Israel passou com os pés secos. Fez também promessas que eles não se queimariam quando passasse pelo fogo, fazendo uma alusão ao perigo que eles enfrentariam. Aqui eu quero lembrar aos irmãos que 3 pessoas, Sadraque, Mesaque e Abednego, foram lançados a uma fornalha superaquecida com fogo. Mas o rei que os lançou viu o 4º homem junto com os 3 que ele lançou lá. E estavam passeando ali dentro no fogo e não se queimaram. Aleluia! O anjo do Senhor estava desfilando com eles dentro daquela fornalha e para protegê-los daquele fogo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Você crê nesse poder de Deus? Então glorifique a Ele, pois você está atravessando as águas com os pés secos. Ó igreja, louvado seja o nome do Senhor. Estás passando por uma pandemia. Estás passando por uma enfermidade no seio familiar de um ente querido. E nada pode paralisar a tua fé. Teu passado não pode te paralisar, perdão. Você está passando pelo fogo, mas ele não te queimará. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Testaste positivo? Te sentiste algum mal súbito? Mas você sobreviverá, perseverar, pelo poder de Deus que caminha junto com você,
pelo fogo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Exarabashuriacandarás. Glória a Deus. O Senhor, o Deus da criação, se declara o Deus dos israelitas. Aliás, ele tem o direito de chamá-los de seu povo. Esse povo que ele chamou de ingrato. Esse povo que o rejeitou, que virou as costas muitas vezes para ele. Deus condenou os hipócritas, mas não os abandonou. Prometeu castigo para purificá-los como o metal que é purificado pelo fogo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero te declarar, igreja, o Deus justo salva todos os que se arrependem de seus pecados, pois o Senhor é o seu Redentor. Aleluia. Mas não só redimirá, aleluia, mas também fará de você o seu principal objetivo. Louvado seja o nome do Senhor. Olha o que diz o versículo 14 no livro de Isaías. Eu fechei aqui, mas vamos procurar Isaías. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Isaías 43. Isaías 43, todos acharam? O versículo 14 diz assim, ó. Ainda que antes houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Versículo 13 fala assim. O versículo 14 diz: assim diz o Senhor, eu, teu Redentor, o Santo de Israel, por amor de vós, enviei inimigos contra a Babilônia, e todos farei descer como fugitivo, isto é, os caldeus, nos navios com que se vangloriavam. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então são minhas palavras que estão dizendo que Deus é o nosso Redentor. E os objetivos deles serão concluídos sobre nossa vida. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Porque somente Deus, o Deus vivo, opera no meio do seu povo. Aleluia. Lá em Efésios 4:20 diz que Deus é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, porque Ele opera em nós. O Senhor trabalha o tempo todo, salvando, protegendo, orientando e discipulando o seu povo, como fala no versículo 15, que diz assim, ó: eu sou o Senhor vosso santo, o Criador de Israel, o vosso Rei. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Por que não crer na palavra do Senhor? A palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés, disse o salmista. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Pois Deus é o Deus, aleluia, o Criador de Israel. Aliás, o Criador de todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Ele que abriu o caminho no mar, Ele abriu uma estrada no meio das águas perigosas. Aleluia. O versículo 16 fala sobre isso, vamos ver? O versículo 16 diz que
Assim diz o Senhor, que preparou no mar um caminho, nas águas impetuosas uma vereda. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus, glorificado. E por causa disso ele derrotou um poderoso exército de carro e cavalos de guerra para proteger o seu povo. Aleluia! Quando abriu o mar vermelho. Agindo Deus, igreja, quem o impedirá? Isaías capítulo 43, versículo 13. Ele é Deus e sempre será Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Ninguém, absolutamente ninguém, desfaz o que Deus faz. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Devemos sim ter certeza de que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Diz lá em Salmos 23, capítulo 1. No versículo 27 ele também diz que pode uma guerra se levantar e que nós não devemos temer mal algum. O Senhor fala através do salmista. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Por que temer, irmãos? O Senhor é o Redentor que protege, aleluia, que resgata e zelosamente usa o seu poder para o povo de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus seja louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Os versículos, irmãos, 18 e 19, vamos dar uma olhada. Isaías, capítulo 43, vamos ler agora o versículo 18 e 19. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considerareis as antigas. Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz. Porventura não a sabereis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor. Deus está dizendo ao seu povo para não ficar se lamentando com as coisas passadas. Esqueça as coisas para a qual te fizeram sofrer. Pediste perdão a Deus pelos seus pecados? Esqueça. Pois Deus já não se lembra mais. Ele já jogou essas coisas por detrás das suas costas. Ele lançou no mar do esquecimento. Os sofrimentos e as tuas conquistas, meus irmãos, do passado, são insignificantes comparados com o novo reino em que será estabelecido. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Fora de Deus, irmãos, não há outro Salvador. Aleluia. Deus fez milagres de cura. Deus fez milagres de libertação lá no passado. E continua fazendo nos dias de hoje. Aleluia. Basta crer. Basta você crer. Aleluia. Jesus morreu na cruz do Calvário
para te libertar, para te curar. Olha, a palavra do Senhor diz que sob as pisaduras dele nós fomos curados. Louvado seja o nome do Senhor. Ele fez a expiação dos nossos pecados, nos perdoou, nos libertou. Aleluia. Tudo do passado, meus irmãos, não pode te parar. Não podemos viver desse passado. Sabe por quê, irmãos? Porque o Senhor disse: vocês serão minhas testemunhas. E você, irmão, eu, somos as testemunhas de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Agora preste atenção neste versículo 19. Eis que farei uma coisa nova. Aleluia. Estás preparado para receber a coisa nova de Deus? Ele tem o poder para te fazer coisas novas. Não se preocupe com o dia da manhã. A palavra dele diz isso. Não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, pois os passarinhos que voam pelo céu não sentiram fome, porque Deus os alimentou. Os lírios, foi Deus que os vestiu. Nem o próprio Salomão, em toda a sua glória, em toda a sua pompa, se vestiu como Deus vestiu aos lírios. Aleluia! Todas estas coisas, irmãos, sairá à luz. Porventura não sabereis? Se você não sabia disso, saiba agora. Porque as coisas que Deus fez está aí, à luz, para que nós possamos saber. Porque Ele está abrindo um caminho no deserto. Se você se encontra no deserto, Deus está fazendo um caminho para você no deserto. Aleluia. Deserto também é lugar de adoração. Já ouvi alguém falar nisso. Deserto é um lugar onde você passará para ser provado. Aleluia. E toda aprovação deve ser encarada com alegria, porque é Deus que está te provando. Ele não te dará uma cruz que você não possa carregar. Louvado seja o nome do Senhor. E para a tua sede, Ele abre rios no ermo, nos lugares isolados, solitários, em que você possa se encontrar. Louvado seja o nome do Senhor. Haverá uma forma de saciar essa sede? Sim. Quem pode saciar essa sede? Jesus, porque Ele é a fonte da água viva. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E com essa sede, se você beber desta água, jamais terá sede. O Senhor Jesus declara isso lá no livro de João, capítulo 14, versículo 6. Porque o Senhor Jesus Cristo se apresenta como a nossa fonte de água viva. Ele se declara o caminho no deserto para se chegar ao Pai. Porque Ele é o caminho. Porque Ele é a verdade. Aleluia! E além disso, Ele é a vida. Esse é o caminho que Deus está abrindo no deserto para você. Essa é a água do rio que Deus está criando no ermo para você. Porque se você beber da água da fonte que é Jesus, jamais terá sede. Eu repito isso, porque é assim que deve acontecer na tua vida, se você aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Porque essas, irmãos, são as coisas novas que Deus está fazendo
para você. Tome posse. Quero orar por você. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus, a Tua palavra foi dita. Querido Deus, ninguém pode se comparar à Sua grandeza. Não há ninguém, Senhor, nenhum único ser neste universo que pode resistir ao Senhor. Não há ninguém, meu Deus, que seja digno de honra e glória como o Senhor. Pai, somos humilhados pelo Seu amor. Que nós venhamos, Pai Celestial, diminuir para que Tu possas crescer. Ó Senhor, que a Sua grandeza, Pai, que considera necessário, Senhor, usa para que nós possamos, meu Pai Celestial, perceber que o Senhor é Deus. E em todas estas coisas, Deus, que li, que vi, que estudei, que ouvi falar, são grandezas do Senhor. Por isso, Pai Celestial, nós, o Teu povo, nos humilhando, reconhecendo que o Senhor é Deus, reconhecendo que o Senhor Jesus Cristo é o Senhor e Salvador de nossas vidas, reconhecendo que nós somos templos do Espírito Santo. Nós Te agradecemos, Pai, mais uma vez, em nome do Senhor Jesus Cristo, porque é assim que nós oramos. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Tome posse, viu, igreja? Porque Deus falou grandemente conosco. Ergue as tuas mãos. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai, a companhia consoladora do Espírito Santo, que traga doces consolações, esclarecimentos sobre a tua vida, não só agora, mas para todo sempre. Amém. Louvado seja o nome do Senhor.